Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, mais uma partida aqui então da semifinal, a segunda rodada. Aqui essa partida é entre o Krikor e o Darcy Lima, a semifinal do Campeonato Brasileiro 2018, que está sendo jogada aqui em 2019, em fevereiro. E a gente tem então, na primeira rodada a gente teve o Krikor empatando, né? O Darcy Lima jogou de brancas e o Krikor de negras sofreu uma certa pressão ali, um sacrifício de bispo e tal, mas conseguiu segurar. A gente fez ali a análise do canal, a gente tem esse vídeo. E agora a gente tem o Krikor de brancas aqui, vamos dar uma olhada, essa é a segunda rodada. Havendo então o desempate aqui, a gente terá o finalista então do Brasileiro Absoluto. Vamos dar uma olhada, aqui o Krikor começa com D4, cavalo F6 pelo Darcy, C4, E6, cavalo em F3, D5, cavalo C3, bispo E7, aqui tudo padrão, tudo lance teórico, desenvolvendo, abertura de peão-dama, né? Bispo G5, roque, uma partida bem posicional, né? E3, cavalo de bem em D7, aqui com torre C1, até aqui tudo teoria. B6, C toma D5, E toma D5, e aqui apesar da gente ainda estar na teoria e o Krikor ser um grande teórico, um grande conhecedor aqui das aberturas, nesse lance ele pensou por bastante tempo realmente, talvez procurando a melhor linha, talvez tentando ali encontrar vários lances são possíveis, aqui bispo B5, bispo E2, mas o Krikor vai para o lance bispo D3, ainda teórico, bispo B7, roque, e aqui o Darcy joga com C5, que é um lance bastante interessante, tentando, né, com que se as brancas capturarem, fica mais fácil desse bispo poder jogar depois com peão toma e avanço e tudo mais, né? Então tentando ganhar um pouco mais de espaço aí na ala da dama, C5 é um lance bastante interessante, e o Krikor aqui vai para essa linha com bispo em F5, é uma linha bastante rara, foram poucas vezes jogadas, e é o lance recomendado pelo Stockfish, é o lance mais forte aí da posição. Então é interessante aqui. Aqui muitos jogadores já jogaram o lance cavalo em E5. Esse é o lance mais jogado nas bases de dados. Mas o Krikor prefere ir para essa linha aqui com bispo em F5, que é interessante. C4 foi jogado aqui pelo Darcy Lima. B3 tentando então abrir aqui a coluna C, que está fechada. G6 expulsando o bispo daí. E aqui eu vi em muitas partidas também na base de dados posições similares, onde o bispo volta lá para B1. Mas o Krikor foi para uma ideia diferente com bispo em H3, bastante interessante. Cavalo em E8, possibilitando aí a troca desses bispos. Bispo toma em E7, dama toma em E7, B toma em C4, D toma em C4. Você pode estar se perguntando por que o Krikor fez isso, né? Vamos voltar. Porque aqui esse bispo não está jogando, né? Ele está fechado pelo próprio peão. Por que o Krikor está capturando aqui depois dele capturar o peão? Agora esse bispo ganhou uma tremenda atividade. Qual que é a vantagem, né, do Krikor em fazer isso? Bom, ele ganha uma possibilidade de expansão no centro, né? Aqui ele poderia possivelmente continuar aqui, inclusive com o E4, mas ele vai para o lance mais preciso ainda da posição, que é o lance dama em A4, e agora as pretas têm um peão fraco aqui em C4, bastante interessante, a dama está atacando aqui em C4. Bispo toma em F3, e o Krikor, olha que decisão legal, né? Vamos voltar aqui, ó. O dama em A4, ele deliberadamente aqui deixa o cavalo só protegido pelo peão, e o Krikor faz isso, olha que estratégia legal. Será que foi uma preparação caseira aí do Krikor? Será que foi uma análise dele, um estudo? Não sei dizer, até porque ele usou bastante tempo já para chegar até aqui. Em geral, quando é uma preparação caseira, o jogador vai jogando mais rápido, né? Ele já tem meio que os lances preparados, né? Então, talvez não, talvez tenha sido realmente aí intuição ou junto com a experiência, junto com todos os estudos aí do Krikor. Mas talvez ele tenha encontrado realmente esses lances aí no tabuleiro. Dama em A4 deixa o cavalo aqui protegido apenas pelo peão. Mas o Krikor não se preocupa com isso, porque ele vai compensar a fraqueza que vai existir nas casas F3 e H3 com o bispo, que está em H3, interessante, né? O bispo de casas claras vai compensar essas fraquezas. Bispo também F3, então aqui o Darcy abdica desse bispo monstro para tentar dar uma danificada aqui na estrutura de peões do Krikor. G toma em F3, dama G5, cheque. E aqui não o lance passivo, bispo G2 cravando o próprio bispo, mas um lance mais ativo aqui pelo Krikor, rei H1, né? E agora possivelmente vai poder jogar com torre G1, enfim, o bispo não está cravado, né? Existe uma ameaça agora, uma ameaça fortíssima em D7, né? Cavalo de D em F6 foi jogado, e agora a dama toma em C4. O Krikor ganhou um peão, tá com a estrutura aí de peões do rei danificada, mas será que o Krikor consegue ter isso sob controle? Vamos dar uma olhada. Dama em H5, atacando o peão e atacando o bispo.
Agora sim o bispo tem que ir para G2. Defendendo também F3. Cavalo D6 foi jogado agora com um tempo aqui sobre a dama. E aqui essa dama está sendo atacada, né? Será que ela vai para E2? Será que ela vai para D3? De jeito nenhum. O Krikor aqui joga ainda de forma bastante ativa. Com dama aqui em C6, pressionando, atacando aqui o cavalo de D6. Né? Pressionando aqui também, fazendo um raio-x no cavalo de F6. Então esse cavalo não pode vir para F5, por exemplo. Né? Estaria caindo em F6. Torre de F em D8 foi jogado, defendendo o cavalo. Cavalo em E4, propondo aí as trocas. O Krikor com um peão a mais provavelmente gostaria de trocar o máximo de peças possíveis aí para ir para um final com uma certa vantagem. O Krikor também tem mais espaço no centro, né? Cavalo de F toma E4, F toma E4, torre de A em B8. E esse lance pode parecer um pouco estranho, né? Afinal de contas, essa torre não está fazendo muita coisa em B8. Mas vamos lá. Essa torre aqui, ela de certa forma está pressionada pela dama, o que significa que a torre de D6 não vai poder sair da primeira horizontal, né? Essa torre aqui, ela tá escrava, né? E torre aqui em C8, que poderia ser um lance mais natural, mais intuitivo, já permitiria para o Krikor seguir para um final provavelmente vencedor aqui. Com dama D5, dama toma D5, ele toma D5, torre toma C1, torre toma C1 e, por exemplo, F5, torre C7 entrando na sétima e A5, a gente vê que aqui é um final promissor para o Krikor, com um peão a mais, com mais espaço, peão passado, um bispo aí mais ativo, né? As negras aqui com fraquezas, as brancas com o domínio da coluna C, a torre na sétima. Aqui provavelmente o Krikor gostaria muito de jogar esse final aí, são 2 peões a mais, né? 2, 4, 6 peões contra 5, um peão a mais, tá bom? Provavelmente o Krikor gostaria muito de jogar esse final aí. Então depois de F toma E4, o Darcy não foi para a torre A em C8, que forçaria praticamente a partida a entrar num final perdedor, mas ele prefere jogar com torre de A em B8 então. Só que agora o Krikor vai com tudo aqui com E5, atacando o cavalo. Cavalo em F5, E6, tentando dar uma estourada aí na estrutura de peões, abrir um pouco, expor um pouco o rei adversário. Cavalo em H4, E toma em F7 com cheque, rei toma em F7. Agora o bispo do Krikor, apesar de estar defendido tanto pela dama quanto pelo rei, ele prefere manter aí o bispo no jogo com o bispo em E4. E esse lance é fantástico, esse bispo realmente é uma peça muito forte. E agora o cavalo está meio preso aqui na coluna H, né? Não vai para muitos lugares. Rei G7 foi jogado, dama C7 cheque, rei H8. E aqui um lance muito forte pelo Krikor, dama em E7. Dama em E7 dando a casa C7 aqui para a torre. Já ameaçando dama F6, dama E5 com cheque, sequências de checkmate, e realmente é muito difícil aqui das pretas se defenderem, né? O Darcy Lima jogou aqui torre em F8, e depois de torre C7, o Darcy Lima teve que abandonar a partida. Aqui tem sequência de checkmate forçado, né? Aqui de cara ele já está ameaçando dama G7, checkmate. Se por acaso, né? Por que o Darcy abandonou? Se ele tentar se defender, por exemplo, aqui com dama em H6, agora a dama H6 está segurando em G7, ele poderia jogar simplesmente com dama E5 cheque, rei G8, lance forçado, para não cobrir com a torre, não adianta, dama captura, cobrir com a dama captura, então rei G8, só que aqui teria bispo D5 com cheque, né? E agora sequência de checkmate forçado, o rei não tem para onde ir, o único lance seria cobrir com a torre, e depois de bispo toma com cheque, o rei mais uma vez somente um lance forçado F8, e dama em H8 entregaria um belíssimo de um checkmate, né? Então a gente vê que depois aqui, de dama em E7, e torre F8 e torre C7, o checkmate é inevitável, tá bom? E por isso mesmo o Darcy Lima abandonou a partida. Mas perdeu rápido, né? Em 30 lances, daria para ter segurado um pouquinho mais aqui ao invés de torre em F8 com cavalo em F5. Mas mais uma vez, isso só levaria, postergaria a derrota. Aqui dama F6 cheque, cavalo voltando para G7, torre C7, a torre volta para G8 para defender. D5, e aí esse peão passado é monstro, né? Torre de bem F8, tirando a dama daí, dama volta para B2, mantendo o cavalo cravado, a pressão nessa diagonal. Dama em H4, fazendo pressão aqui no bispo, o bispo simplesmente voltaria para G2, aqui calmamente o Krikor poderia voltar as suas peças, né? E depois de dama F6, por exemplo, propondo a troca de damas, dama toma e torre toma em A7, aí sim a gente teria um final aí com 2 peões a mais. Uma posição claramente vencedora aqui para o Krikor, peão passado, 2 peões passados e conectados aqui centrais. Isso aqui não seria dificuldade para o Krikor ganhar. A partida ia se estender por mais lances com certeza, provavelmente aqui para levar para uma vitória talvez mais 20 lances ou até mais. Mas certamente o Krikor
conseguiria levar uma partida dessa para a vitória, né? Mas depois de torre F8, realmente, aí permitiu o arremate rápido aqui do Krikor com torre C7. E em 30 lances, então, o Darcy abandonou a partida. Uma vitória bastante convincente do Krikor, né? A primeira partida, o Krikor começou ali de negras tomando um certo sufoco e conseguiu reverter e ficou inclusive melhor na posição, ligeiramente melhor, ganhou a iniciativa pelo menos e tudo mais, e empatou na primeira partida e nessa segunda partida ganhou aí realmente de forma convincente. Tá de parabéns o Krikor, tá jogando muito, é talvez o favorito aí a vencer, a ganhar o título do Brasileiro 2018 e se tornar o atual campeão brasileiro, mas a gente ainda tem, né, o Diogo e o Molina, que estão fazendo aí a semifinal. Se eu não me engano, o Diogo foi então o Molina passou para a final, tá bom, gente? Só a notícia então quente aí, o Molina passou para a final, tá bom? Então a gente vai ter a final, o Krikor e o Molina. Não vai ser o Molina contra o Darcy, como algumas pessoas estavam esperando, vai ser o Krikor realmente, mas uma grande maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas também estava apostando aí no Krikor. Então vai ser o Krikor contra o Molina, tá bom? Final interessantíssimo. O Molina venceu a primeira partida contra o Diogo, uma partida bem bacana, bem instrutiva aí. Os dois jogaram muito bem, o Molina jogou de forma muito precisa e nessa segunda rodada eles empataram. Portanto, o Molina é quem vai para a final, tá bom? Então a gente vai ter Krikor contra o Molina na final. A final, se eu não me engano, serão mais do que 2 partidas. Eu vou confirmar isso para vocês no próximo vídeo, tá bom? Eu acho que vai se estender um pouquinho mais a final, o que torna a final realmente mais justa, né? Esse torneio brasileiro, cabe uma reflexão aqui, né? Será que essas eliminatórias, né, que já partem para as quartas de final direto, e depois para uma semifinal, depois para a final sempre só 2 partidas, né? Cabe aí a reflexão de que se não valeria talvez dividir esse torneio em duas etapas, eliminatórias e depois as quartas e semifinais, enfim. Se ao invés de 2 partidas poderia ser um pouco mais, né? A gente teve a eliminação do grande mestre Evandro Barbosa, a gente teve a eliminação do grande mestre Fier, não desmerecendo os seus adversários que jogaram muito, né? Jogaram realmente muito xadrez. Mas talvez com mais partidas a gente pudesse se convencer um pouco melhor aí com relação aí a passagem aí dos jogadores durante o torneio, né? É uma coisa, pelo menos, a refletir, né? Não tô dizendo, não quero ser o dono da verdade aqui, mas acho que vale uma reflexão aí, a CBX, vale uma reflexão aí sobre isso. Precisa ver, né, se tem recursos aí suficientes para isso também. Não tenho acesso a quanto arrecada uma CBX e também não me vem ao caso isso, mas é uma coisa a se considerar, né? Se por acaso tiver arrecadação suficiente, acho que valeria repensar o formato aí do Brasileiro Absoluto. Beleza, gente, mas de qualquer forma é o que é, esse ano é assim e é muito emocionante. Vamos ver a final então do Krikor contra o Molina. O Molina tá jogando muito, gente, apesar do Krikor ser considerado, ser tido por muitos aí como favorito. O Molina tá jogando muito xadrez, tá realmente numa pegada muito forte e tudo pode acontecer. Vamos dar uma olhada. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!